preparando, vai finalizar. Senhores vereadores, boa noite a todos. Obrigado pela presença, senhor prefeito, diretora da creche, diretora da educação, dona Lourdes, diretora da saúde, Lígia, diretor de obras urbanismo, Walter, demais servidores, chefe de gabinete, todos presentes, obrigado pela presença na nossa sessão ordinária. As saudações aos vereadores e às vereadoras. Na paz de Cristo e com a luz do Espírito Santo, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Antônio Soares para que faça a leitura de um trecho de uma mensagem e em seguida rezamos todos um Pai Nosso. Outra inspiração. Habitue-se a conviver com a vida, sabendo que os seus caminhos são muito mais de espinhos do que de flores. Deus dispõe as coisas de tal maneira que não nos esqueçamos de que os sofrimentos purificam, aperfeiçoam e preparam o nosso espírito para melhor saborear as delícias da felicidade. E está para cada um de nós deve ser muito mais uma conquista do que uma garra. Assim como se não houvesse a noite escura, não teria tanta beleza à luz do dia. Assim também, se não houvesse o sofrimento, não poderia haver alegria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pauta para a sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2001. Leitura da ata 909/2001. Como a mesma esteve à disposição dos vereadores em discussão. Como ninguém se manifesta em votação, quem concorda com a ata 909 permaneça como está. Quem estiver ao contrário, se levante. Aprovada por unanimidade a ata 909/2001. Leitura do ofício 218 de autoria do Executivo Municipal. Ofício 218 para 2001. Cafelândia, 4 de outubro de 2001. Prezado Senhor, com nossos cumprimentos, estamos encaminhando a mãos de Vossa Senhoria cópia do projeto Despertar para a Informática e Internet, que será desenvolvido no nosso município no período de 15 a 19 de outubro. O projeto é uma conquista do Executivo Municipal junto à Secretaria de Integração do Estado. O objetivo deste projeto é despertar na comunidade interesse na utilização dos recursos da informática, na educação, na profissão e no exercício da cidadania. O projeto não tem custo aos interessados, é totalmente gratuito, com duração de 3 horas. Estamos disponibilizando a esta Casa de Leis vagas para o concurso em anexo
estão fichas de inscrições que deverão ser devidamente preenchidas e devolvidas ao Departamento da Educação da Prefeitura de Cafelândia até o dia 11 de outubro. Sem mais, por momento, reitero os meus elevados votos de estima e apreço. Atenciosamente, Romano Scherer, Prefeito Municipal. Leitura dos expedientes recebidos de diversos. Ofício número 076/2001. Cafelândia, 2 de agosto de 2001. Senhor Presidente, como presente, estamos encaminhando a essa igreja à Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, os relatórios abaixo relacionados referente ao mês de julho de 2001. A. Balancete financeiro. B. Relatório da receita orçamentária. C. Relatório da despesa por funções de governo. D. Relatório da despesa por categoria econômica. E. Relatório das despesas por contas. Sem mais, para o momento, reiteramos protestos de estima e de distinta e elevada consideração. Atenciosamente, Romano Scherer, Prefeito Municipal. Expedientes recebidos diversos. A Copercaf, Cooperativa de Transportes Rodoviários e Serviços de Cafelândia, convidando os membros desta Casa de Leis para participarem da inauguração da sede própria da referida cooperativa, que acontecerá no dia 20 de outubro de 2001. No Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos para o município de Cafelândia, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 3.262,20. Da CAMOP, Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná, enviando o balancete financeiro da referida entidade, referente ao mês de agosto de 2001. Da Sicredi, Cooperativa de Crédito Rural de Cafelândia, agradecendo ao presidente desta Casa de Leis, vereador Valdir Andrade da Silva, pelo apoio prestado ao terceiro Jogos da Integração Sicredi, que foi realizado no dia 6 e 10 de 2001. Do deputado federal Mark Rosman, enviando cópia do Código de Ética da Câmara dos Deputados Federais para o conhecimento dos membros desta Casa de Leis sobre o assunto. Súmula. Altera a denominação da rua Rosalina Berté, do loteamento Cidade de Cafelândia. Leitura do despacho do presidente. Fica o projeto de lei número 018/2001, de autoria do vereador Neri José Ferreira, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a deliberação do parecer sobre o mesmo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2001. Vereador Valdir Andrade da Silva, presidente. Queremos ainda registrar a presença do secretário de Administração, Cláudio Espanhol, secretário de Finanças, Dionísio Cher, presidente do partido do PSDB, Arquimedes Fagundes Cordeiro, e presidente do PDT, Caíra Espanhol. Demais servidores que recém chegaram. Minha saudação, primeiramente, ao presidente da Câmara, vereador Valdir Andrade da Silva, e ao saudá-lo, quero saudar aos demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Cafelândia. Saúdo também os diretores, diretoras de departamentos, demais servidores presentes, o ex-prefeito Arquimedes Fagundes Cordeiro, presidente do PSDB, Caíra Espanhol, presidente dos Sindicatos Trabalhadores e Cooperativas e também presidente do PDT. Saúdo também os demais membros da comunidade de Cafelândia que se encontram presentes, senhoras e senhores. Nossa satisfação, nossa alegria em usar da palavra neste ato desta reunião da Câmara de Vereadores para esclarecer alguns assuntos sobre o projeto de lei número 19.201, primeiramente, e depois sobre a lei número 9
2001. Aliás, o primeiro projeto 19/2001, não é 201. O projeto 2001 é referente à alteração do inciso 1º, e a linha A, e do inciso 2º do artigo 5º da Lei Municipal 217, de 1º de abril de 91. É quando foi instituído o Fundo de Previdência próprio do município. Então, por questões de exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, há necessidade de um município que quiser permanecer com o seu fundo próprio de previdência dos servidores concursados, há necessidade de ajustar a contribuição por parte dos servidores e por parte do empregador, que é a prefeitura, para que possa, através de um cálculo especializado, que é denominado cálculo atuarial, ajustar numa forma que seja viável para o período de tempo que é necessário para a aposentadoria. O período de tempo de trabalho que é necessário para a aposentadoria, que são 35 anos. Então, em cima dessa exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós solicitamos a empresas especializadas que fizessem o cálculo. Nós contratamos a empresa, essa empresa fez o cálculo e depois, é claro, foi necessário que se reconferisse o cálculo para, de fato, termos certeza. Contratamos outra empresa e essa empresa, então, fez um cálculo no critério mais especializado possível e, na realidade, tivemos um pequeno transtorno e, na oportunidade do cálculo, não foi incluído o saldo do fundo existente de previdência dos servidores do município de Café, que hoje ultrapassa a casa de 3.400.000 reais. Na realidade, havia necessidade de se incluir isso, por isso, então, demorou um pouco mais e foi refeito esse cálculo. E esse terceiro recálculo, né, ficou pronto ainda no mês de setembro. E nós tínhamos a intenção de que fosse implantado esse novo índice, essas contribuições novas a partir de 1º de outubro. E isso não foi possível, por circunstâncias de coisas que aconteceram involuntariamente à nossa vontade, né, de que não chegou em tempo a Câmara de Vereadores para que fosse aprovado ainda no mês de setembro, para que pudéssemos colocar em prática conforme foi feito o cálculo a partir de 1º de outubro. E por isso, então, encaminhamos o projeto de lei com uma ressalva que fosse, após aprovado, o projeto de lei fosse retroativo a 1º de outubro. Depois de analisarmos conjuntamente, em forma informal, os vereadores, inclusive com a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, se achou por bem que não seria interessante. Então, encaminhamos novamente para o recálculo, para que fosse aplicado esse novo sistema de cálculo a partir de 15 de outubro. E é por isso, então, nós, ainda ontem, em contato com a empresa, o Adacão, que fez esse cálculo especializado, há a possibilidade dessa empresa entregar esse cálculo intervalo para que se possa implantar a partir do dia 15 de outubro. Nós pediríamos, então, aos senhores e senhoras vereadores
que realmente dessem credibilidade a esta nossa solicitação para que fosse aprovado esse projeto de lei, mesmo com algumas mudanças que os senhores vereadores, alguns dos vereadores estão propondo que tem que ser ajustado, ao invés de ser na forma como foi encaminhado o projeto, a partir do dia 1º, tem que ser a partir do dia 15. Então nós teremos em cima disso até o dia 15 no sistema antigo, e do dia 15 em diante, até o final do ano, conforme prevê no projeto, e depois de 1º de ano até maio, num outro índice, e assim progressivamente até completar 8% do servidor e 10% para o empregador, que é o município. Nós gostaríamos de deixar um pedido que a portaria que estabelece a exigência da implantação desse cálculo atuarial que viabilize o Fundo Próprio de Previdência, impreterivelmente tem que ser posta em prática no dia 1º de novembro. Então, se houver qualquer dúvida, dificilmente o município vai cumprir este compromisso, essa obrigação. Se não cumprirmos esta obrigação de pôr em prática, dentro do cálculo atuarial, que foi revisto por 3 vezes, o município vai perder a oportunidade de ser incluído como Fundo Próprio de Previdência dos servidores concursados. Terá que passar à Previdência Oficial, que é o INSS. Se isso acontecer, os senhores vejam que a lei foi implantada em 91. Se isso acontecer, o município vai ter que repor todo o atrasado ao INSS. E eu tive a oportunidade de ontem estar na reunião dos prefeitos da micro-região da MP em Curitiba, no Tribunal de Contas, e foi dito isso com muita clareza. Inclusive, um dos prefeitos perguntou se não haveria condições do Tribunal de Contas flexibilizar alguma obrigatoriedade que é exigida aos municípios pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, a diretora técnica do Tribunal de Contas, todos os conselheiros e todos os diretores presentes, respondeu o seguinte ao prefeito: que o verbo flexibilizar no Tribunal de Contas não existe. Que a lei tem que ser aplicada com rigor. Se os prefeitos e administradores não quiserem ir para a cadeia, eles mesmos ainda, porque eles vão aplicar a lei com rigor. Então vejam o rigor da lei. Então é muito séria a situação e nós estamos em prazo hábil. Eu gostaria de fazer essa colocação. Nós estamos em prazo hábil. Se o trâmite andar normalmente, eu acho que não tem como mudar. Nós temos que ter uma visão para o futuro de Cafelândia. Não podemos olhar o benefício imediato para o servidor ou para o município. Nós temos que ter um equilíbrio, porque a previdência é uma coisa que o servidor tem que contribuir para depois ter direito à aposentadoria, à pensão. É claro, nós entendemos perfeitamente que esse percentual vai sacrificar o servidor agora, mas nós queremos também dizer que estamos fazendo de tudo para amenizar aos servidores, e só não podemos dar um reajuste agora, porque de fato precisamos colocar a casa em ordem primeiramente
perante a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu tenho certeza que a partir do próximo ano, dos primeiros meses do próximo ano, teremos condições de repor isso numa forma de reposição da perda salarial, ou seja, o termo que for usado. Mas hoje, por exemplo, o município tem favorecido assim uma coisa bem significante, mas serve como ajuda. O fornecimento do uniforme está sendo feito e será feito a todos os servidores. Há um outro pensamento que está se estudando, talvez de dar um pequeno apoiozinho àqueles que de fato estão ganhando pouco, que a gente entende perfeitamente. Por exemplo, quem tem um salário e meio, 2 salários, está difícil mesmo. Mas nós queremos deixar essa colocação, que é um caso muito delicado, e se nós não implantarmos isso a partir do dia 15, se deixarmos para a última hora pode não dar certo, a partir do dia 15 desse mês, se deixarmos para a última hora, o último prazo é 1º de novembro, se passarmos para o INSS, nós teremos que repor a partir de 91 até agora, que o município contribuía com 4,8 e o servidor 4,8, somando dá 9,6. A previdência oficial, ela passa entre o servidor e o empregador mais de 30, quer dizer, de 9,6 no redondo para 30 dá mais de 20%. 20%, de 91 até 2001, são 10 anos sobre a folha de pagamento. Vocês imaginam o valor que vai dar. O custo vai praticamente comprometer o município. Se isso acontecer, de nós não pôr em prática este cálculo atuarial que estamos apresentando, vai comprometer municípios, sem dúvida nenhuma. Nós já fizemos esse cálculo e é preocupante. Então seriam essas as colocações. E eu gostaria assim de que os vereadores analisassem, numa forma de projeção para o futuro de Cafelândia. Nós não estamos defendendo o interesse da administração Romano Hermino, da nossa administração, de maneira nenhuma. Nós estamos defendendo o interesse para que o município ofereça um fundo de previdência viável aos seus servidores no futuro, para o futuro. 35 anos e depois outros 35 anos, porque a cada 35 anos os servidores têm direito de se aposentar e como ocorrer outras dificuldades têm as pensões. Referente ao projeto de lei número 9/2001, eu gostaria também de fazer um pequeno comentário e esclarecimento. Eu acho que não houve má fé de ninguém, nem do autor, nem da Câmara, quando aprovou esse projeto de lei, alterando o nome da rua Coletor Pacheco. E nem do prefeito, nem intenção nenhuma do prefeito, a minha intenção, em privilegiar este ou aquele, de maneira nenhuma. Mas nós, analisando o passado, sabendo que a autoria do projeto de lei propunha, era a proposta de uma homenagem a uma senhora que contribuiu para o progresso e desenvolvimento de Cafelândia desde 1963. Veio residir em Cafelândia no ano de 1963, inclusive como arrendatário. Depois instalou um pequeno comércio, o falecido seu Arlindo Beté, e o comércio foi evoluindo, se desenvolvendo, os familiares continuam administrando
comércio. Então, nós entendemos que é uma maneira de prestar uma homenagem e para que fique na memória pessoas que contribuíram para o progresso de desenvolvimento cafelano. O nome do coletor Pacheco, por que surgiu vários nomes que não tem nada a ver com Cafelândia? Vamos ter que esclarecer, né? Na realidade, foi naqueles tempos, de 63, talvez um pouco depois, não me lembro bem, ou talvez um pouco antes. Aqui não tinha um traçado de cidade. Na realidade, a senhora Rosalina Berté começou no início do Cafelândia, lá na saída de Nova Europa. Nem tinha nome de rua naquela época, nem tinha loteamento. Era uma posse. Era uma posse aqui dessa área onde foi feito o loteamento de Cafelândia. Era uma posse do senhor João Stavski. Alguns mais antigos, pioneiros, devem lembrar. Eu também comprei uma posse, direito de posse, depois é que titulei. E o que aconteceu com a posse do seu João Stavski? Na época, o padre vigário, o primeiro padre vigário, o padre Vitolo Koschitzki, que foi feito até uma homenagem, um nome à praça, na saída do Central Santa Cruz, o nome dele. Foi feita uma homenagem, dando o nome àquela praça, Padre Vitolo Koschitzki, por ele ter sido o primeiro vigário de Cafelândia. Ele, com mais uns paroquianos, estavam desenvolvendo um projeto de loteamento da cidade de Cafelândia. Daí aconteceu a titulação das terras aqui na região. E daí veio o coronel Haroldo e o Zé Oliveira e titularam essa posse para fazer o loteamento de Cafelândia. Aconteceu o verdadeiro crime. E aí foi dado nome, no loteamento, foi dado nome, coletor Pacheco e tantos outros nomes que não tem nada a ver com Cafelândia. Então, quando eu sancionei esse projeto de lei, eu achei que estava contribuindo para a memória de Cafelândia em homenagem a uma pessoa que contribuiu para o desenvolvimento. E nós gostaríamos até de fazer um apelo aos moradores dessa rua. Talvez houve uma falha de não terem sido consultados. Seria melhor se tivessem sido consultados, sem dúvida nenhuma. Mas não foi feito nenhum mal, podem ter certeza. Porque o coletor Pacheco, na realidade, que a gente tem lembrança, ele desempenhou a função de coletor lá em Cascavel, do frango. Claro que a festa do frango, nessa dificuldade toda, é um sacrifício, mas que nem foi discutido na reunião com as lideranças. As lideranças, por unanimidade, acharam que a festa deve ser feita, então está sendo tomadas providências de uma forma mais econômica possível, para que não onere o município, mas que não se perca essa tradição, a festa do frango, que já se tornou tradição a nível do estado e de país. Nós já estamos com um adesivo para colar em veículos pronto e está sendo tomado as demais providências de uma forma mais econômica possível. Nós queremos dizer a vocês também que a gente participou ontem lá na reunião do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, no momento, também está assim apertando o cerco, como se diz na gíria, de que os municípios não podem ficar inadimplentes com as cobranças de IPTU e contribuição de melhoria. Inclusive, podem até os municípios serem penalizados que não atingirem 70%
de pontualidade. Então vocês vejam que situação, para nós é uma situação até difícil, porque na realidade a inadimplência em Cafelândia é bem mais de 30%. E na realidade, no momento, se não houver mudança na posição de avaliação dos conselheiros e diretores do Tribunal de Contas, eu não sei como nós vamos fazer para chegar para atingir os 70% de pontualidade, de IPTU, contribuição de melhoria e outros. Foi até lido um ofício que nós encaminhamos à Câmara de Vereadores sobre um curso que será desenvolvido do dia 15 a 19, lá na futura faculdade única, nas instalações do Colégio Giovanni Monteiro. É um curso Despertar para a Informática. É muito interessante. Nós passamos até também num outro ofício, a grade, por exemplo, hoje é conselheiro do tribunal, uma das colocações de hoje, né? Esperando me estender mais, porque já ultrapassei o limite. Muito obrigado, né, pela atenção vossa e me coloco sempre à disposição. Obrigado, prefeito, pela essa informação, mas melhores informações, acho que em outra oportunidade, cada legislador volta para o nosso departamento e também o executivo para se inteirar do assunto. Como mais ninguém se inscreveu, passamos então para a ordem do dia. Queremos ainda registrar a presença da secretária de Assistência Social Célia Tcherny, do ex-prefeito Agenor Pasquale e do ex-vereador Getúlio Avancini. Obrigado pela presença. Leitura do requerimento 072, de autoria dos vereadores Antônio Sovato e Eri José Ferreira. Requerimento número 072 para 2001. Os vereadores Antônio Sovato e Eri José Ferreira, no uso de suas atribuições regimentais, colocam a apreciação do plenário desta Casa de Leis o seguinte requerimento. Requer envio expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido solicitado para que se diga a enviar a esta Casa de Leis para o conhecimento dos vereadores as seguintes informações. A relação dos servidores municipais efetivos com as datas de suas nomeações, bem como com seus respectivos níveis de vencimento, salário, base e FG-SUREL. B. A relação dos servidores municipais efetivos que têm o direito a quinquênios, enquadramentos adicionais especiais que ainda não estão recebendo os benefícios, bem como o custo que haverá aos cofres do município para se proceder com tal objetivo. A relação do quadro efetivo de cargos e salários da atual estrutura administrativa de seus níveis. Os critérios existentes para a aposentadoria dos servidores municipais através do Fundo de Previdência. A presente solicitação tem por objetivo munir os vereadores de tais informações para que possam esclarecer as dúvidas que os servidores municipais estão tendo em relação ao assunto, pois constantemente estão sendo questionados a esse respeito. Por outro lado, a presente proposição visa possibilitar a efetivação de uma avaliação por parte dos vereadores sobre o cumprimento das disposições da legislação vigente por parte da administração municipal, e é um disposto que pedimos que a reivindicação seja atendida. É o que requer instalar as sessões da Câmara Municipal em 6 de agosto de 2001. Vereador Antônio Sovato, primeiro secretário, vereador Eri José Ferreira. Requerimento 072/2001, de autoria do vereador Antônio Sovato e Eri José Ferreira, em discussão. Com a palavra nos autores do requerimento. Nós estamos fazendo esse requerimento, estamos prestando atenção nas palavras do prefeito, e que ele disse que a previdência adequada agora, ela terá utilidade, a validade nos próximos 35 anos. Mas nós temos que adequar essa lei para agora, para os funcionários que querem se aposentar e que estão quase se aposentando. Então nós estamos pedindo, poucos têm conhecimento ou quase nada. A lei que foi feita, para mim era ultrapassada, ela
talvez foi feito um momento para enquadrar as pessoas, mas hoje ela não tem nenhuma serventia. Eu quero dizer que o funcionário público, ele tem 10 ou 12 níveis, que são 12 níveis de 2 anos e meio, que chegam aos 30 anos, ele se aposenta, ou então 10 níveis de 2,5, por causa de professoras, isso estados, o governo federal, níveis assim, e que lá todos se aposentam igual. Eu quero dar um exemplo nessa lei. Aqui nós temos professor nível 1, a carreira dele é de 1 a 4, nível 2 de 5 a 7, quer dizer, um avança 2 pontos e o outro avança 4, os mesmos professores. E temos aqui níveis 2 a 9, 3 a 9, 4 a 9, 9 a 12, quer dizer, isso aí tem que ser corrigido. Porque sem isso aí, nenhum funcionário vai se aposentar. Então, eu estou pedindo também os critérios existentes para a aposentadoria dos servidores municipais da velha Fundo Providência, que ninguém sabe também. A relação dos funcionários concursados, quantos níveis eles têm e em que nível eles estão. Eu quero, com isso aqui, depois da providência enquadrada, eu acho que isso aí tem que ser feito o mais breve possível. Talvez nós até não temos condições de fazer esse ano, agora nós temos o ano que vem o outro, temos só 2 anos, depois do terceiro ano é o ano eleitoral, não pode ser mais feito. Sabemos que essa lei, na nossa opinião, e consultamos alguns juristas, ela não está muito correta, só que para fazer uma lei nova nós temos que cumprir esta. Então temos que fazer uma lei atualizada. Queremos também, continuamos lutando, eu sempre lutei leis claras, mais definidas. Queremos até agradecer o prefeito de uma reivindicação nossa, dos vereadores que nos têm apoiado, minha e do Anderim, referente à licença breve do funcionário público um dia. E nós reunimos os 9 vereadores e mais os 2 assessores, 2 juristas da prefeitura e do nosso da Câmara. O prefeito se comprometeu a legalizar, a corrigir as falhas, as faltas que os funcionários têm. Quero agradecer ao prefeito, já é um avanço. Eu acho que se corrige uma injustiça, porque na minha opinião as falhas que tiveram foi quase todas injustiçadas, só que não corrige futuras injustiças. Nós não sabemos. E também queremos uma definição do que é justificado. Por exemplo, eu tenho 33 anos de serviço e costumo, quando o prefeito viajava, antes do celular era mais fácil. E quando o prefeito ia Curitiba, os assessores diretos iam para Cascavel, para trocar de carro, para material, né? E tenho quase a certeza, e eu nunca vi ser descontado um dia desses. Eu quero ver ao funcionário pequeno, se ele também pode comprar uma geladeira, uma bicicleta, porque sabemos que para trocar um carro, comprar material, não pode ser feito no expediente. Quer dizer, ele tem que faltar ao serviço. Mas se um assessor especial pode fazer isso, queremos saber se o pequeno talvez não vai comprar um carro, vai comprar uma bicicleta, ele também não vai comprar sábado, domingo à noite. Então queremos também uma definição, uma explicação, o que justifica, se é só saúde, se é algum compromisso. Sabemos que esse estatuto, ele é quase, tem o Cascavel, tem daqui, é quase copiado do Cascavel, com exceção de algumas vantagens que foi dado aos funcionários. Então, estamos pedindo, agradecemos o prefeito por essa atitude, corrigindo essa, que eu acho, injustiça, mas continuamos achando um plano de uma só falta, considero ele injusto e continuarei reivindicando para que isso seja feito. E foi mudada uma lei no plano de cargos e salários, lei posterior ao ano anterior. Então pedimos ao prefeito que mande uma lei mais justa,
com os critérios mais definidos. Mais ou menos isso. Terminando, para enquadrar na evidência, os que querem, eu acredito que ninguém vai pedir uma aposentadoria hoje, mas eles estão. É mais ou menos que nós pagamos, contribuímos sobre o total do que recebemos e se aposentamos pelas informações do departamento pessoal pelo básico. É mais ou menos ir numa lanchonete e comprar uma dúzia de cerveja e levar só 7 para casa, né? Então, a preocupação dos funcionários do PEC se aposentar é uma grande preocupação. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 72. Como ninguém mais se manifesta em votação, os vereadores e as vereadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como está. Quem estiver ao contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade o requerimento 72, de autoria do vereador Antônio Silvati Neiri José Ferreira. Leitura do requerimento 073, de autoria do vereador Genesi Corrêa de Oliveira e Gentil Taja. Requerimento do 073/2001. Os vereadores Genesi Corrêa de Oliveira e Gentil Taja, no uso de suas atribuições regimentais, colocam a apreciação do plenário desta Casa de Leis o seguinte requerimento. Requerem envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar para que se diga estudar junto ao departamento competente da municipalidade a viabilidade de instituir um programa de atendimento às famílias de baixa renda do município através da assessoria jurídica da prefeitura, objetivando ampliar o atendimento que já vem sendo prestado para abranger também os casos especiais e não somente os corriqueiros, para facilitar o acesso à justiça por parte dos menos favorecidos. A presente solicitação visa atender a diversas reivindicações que recebemos para que apresentássemos uma proposição nesse sentido por parte dos munícipes de baixa renda, sob a alegação de que muitas vezes se veem privados de buscar a justiça para fazer valer seus direitos, haja visto que não possuem os recursos necessários para a contratação de advogados para proceder com tal objetivo. Sabemos que a assessoria jurídica contratada pelo município vem atendendo a nossa população para ajudar a resolver algumas questões corriqueiras. Porém, por outro lado, há casos especiais que envolvem custos e que, por isso, privam os mais carentes de terem acesso à justiça devido à falta de recursos. Diante do exposto, que pedimos que a reivindicação seja atendida, eu quero instalar as sessões da Câmara Municipal em 9 de outubro de 2001. Genesi Corrêa de Oliveira, vereador Gentil Taja, segundo secretário. Requerimento 073 dos vereadores Gentil e Genesi, discussão. Com a palavra nos autores do requerimento. Boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento, conversando com o vereador Gentil. Nós tivemos várias reivindicações por parte dos nossos munícipes, principalmente as pessoas de mais baixa renda, que nós colocássemos um requerimento nesse sentido, porque há vários problemas com as famílias de baixa renda que necessitam de um atendimento jurídico por essa parte. Inclusive tivemos aí um problema aí com um companheiro, ele até esteve visitando aí na Câmara e pediu que nós solicitássemos isso. Então eu gostaria que os companheiros vereadores apoiassem esse requerimento nosso e aprovassem, para que o executivo analisasse e veja a possibilidade, se é possível, atender essas pessoas que tanto necessitam. De repente tem os seus direitos e acaba, lamentavelmente, deixando as coisas rolar e acontecer e não consegue ter acesso com a justiça. Então, eu gostaria que os companheiros analisassem e, se fosse possível, apoiassem o nosso requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão do requerimento. Passaria nesse momento a palavra para o vice-presidente para que eu possa fazer uso da mesma.
Assim eu assumo a presidência da Casa e passo a palavra ao nosso companheiro Valdir Andrade. Não estaria eu aqui nesse momento usando da palavra para usar em defesa dos advogados, assessores jurídicos públicos, mas ficava interessante a gente deixar registrado a minha colocação. A imagem que a sociedade tem de quando se depara com um problema é que deve ser procurado o assessor jurídico da prefeitura, que lá essa pessoa teria que resolver todos os pequenos casos. Quando se colocou aqui alguns assuntos corriqueiros, depois se os autores quiserem dizer alguns exemplos, seria interessante. Mas o que nós temos que transmitir para a sociedade, que o assessor jurídico de uma prefeitura, de uma câmara, ele é contratado para prestar serviço naquela função. Agora, já está, e hoje a gente já acompanhou, que é uma intenção do Executivo, da necessidade de contratar mais um profissional que viria de encontro à intenção desses vereadores que agora solicitaram, para acompanhar a assistente social, o conselho tutelar, diante das leis que daí, é interessante, seria de suma importância essa necessidade. Agora, as pequenas causas são milhões que tem, por isso que tem muitos que não se resolvem. Para isso, a promotoria pública se dispõe, que eu digo que às vezes é lamentável, porque a gente, de todos esses anos que a gente vem acompanhando, era 2 vezes por semana para atender toda a população. Aí, através da promotoria pública, ela incumbia um advogado da comarca ou do município para representar as pessoas carentes. E que, na maioria das vezes, as pessoas carentes dizem: eu vou ter que arrumar um advogado do Estado ou da Prefeitura. O advogado do Estado, que se diz, é aquele que a promotoria ou o juiz indica para representar. E que, na verdade, quando eu disse que não estaria defendendo os advogados, há muito tempo não estão recebendo. Então, se ele pega o seu veículo, usa o seu escritório, às vezes até leva o paciente ou o cliente e não recebe nada, e muitas das vezes aquela pessoa que está com o problema exige duramente para ser resolvido, mas não está pagando nada. Então, no sentido do pedido aqui, seria, acho que não ficou bem colocado, porque o assessor jurídico da prefeitura era para trabalhar nos serviços relacionados ao poder público, também da mesma forma o da Câmara. Mas vale frisar que os mesmos, tanto da Câmara como da Prefeitura, já fez inúmeros casos que eu tenho conhecimento e que não cobrou, mas que somente os mesmos não conseguem atender todos os casos. Isso é interessante nós saber. Então eu acredito que se o Executivo, com os seus departamentos, que há necessidade, que mexe com essa área, seria de suma importância, se não acontecer esse ano, mas que aconteça no ano que vem, que a gente vê vários casos das pessoas recorrendo aos vereadores, até mesmo ao secretário, até mesmo ao prefeito, que seja estudado realmente para atender a reivindicação nesse sentido de um assessor nesta área, juntamente com a assistência social, o conselho tutelar, enfim, com o conselho de segurança, de tudo que for possível para ajudar essas pessoas carentes. Então, é interessante aqui o lembrete e eu fiz questão de fazer essa colocação. Obrigado, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Um abraço, presidente. O município, ele tem que dar uma parcela de contribuição para essas pessoas carentes, porque muitas vezes a pessoa carente, ela nem sabe o que é o Ministério Público. Veja só que hoje, nós vereadores, nós até temos uma certa dificuldade de chegar ao Ministério Público ou chegar ao promotor público. Então, muitas vezes, nós também temos que consultar as nossas assessorias para poder encaminharmos nós aos destinos que nós queremos chegar. Então, a gente está pedindo aí, através desse requerimento, e quando se trata de assuntos corriqueiros, aquelas briguinhas de bêbado aí, então isso aí é coisas fáceis de ser resolvido. Mas quando se trata aí até de
mortes, como nós já tivemos aqui no nosso município, aí uma morte aí que não foi bem esclarecida, e eu quero até frisar que o advogado da prefeitura, ele pegou essa causa e não levou ao Ministério Público, ou para frente, que seja, então ele simplesmente desapareceu da documentação e nada fez para essa pessoa carente que necessitava. Então eu quero frisar aí que esse problema já está sendo resolvido através de outro advogado. Então essa família já pegou outro advogado para resolver o problema deles. E vamos ver quem são os culpados dessa morte dessa menina, que não está nada esclarecido, então até a gente está na dúvida. Então essas pessoas aí estão indo para frente, que seja esclarecida essa morte dessa menina. Não sei até quem é o culpado. Então a gente em breve vai saber quem vai ser o culpado. Mas então, referente ao nosso requerimento, que seja dado um atendimento especial às pessoas carentes. Eu sei que já está tendo aí alguma coisa nesse sentido, mas que reforce melhor, que seja cobrado melhor nessa parte, nesse sentido aí, para ajudar essas pessoas carentes que tanto necessitam e precisam do poder público do município. Muito obrigado. Vamos passar a presidência titular da mesa. Assumindo então, colocamos em votação o requerimento 073. Quem concorda com a reivindicação dos vereadores Gentil e Genesi, permaneça como está. Quem estiver contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura substitutivo apresentado pelos vereadores Gentil e Genesi ao projeto 19 de 2001. Projeto de lei número 019/2001. Súmula. Altera o inciso 1 e a linha A do inciso 2 do artigo 5º da Lei Municipal número 217 de 4/2001. Peço desculpas aos vereadores que houve um equívoco que ainda falta um requerimento. Requerimento 074 da maioria de todos os vereadores. Requerimento número 074/2001. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas atribuições regimentais colocam a prestação do plenário desta Casa de Leis o seguinte requerimento. Requer envio expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido solicitado para que se digne a estudar junto ao departamento competente da municipalidade a viabilidade de se conceder auxílio alimentos, cesta básica, mensalmente aos servidores municipais que ganham até 2 salários mínimos. A presente solicitação tem por objetivo proporcionar aos servidores municipais com renda mensal de até 2 salários mínimos condições de viverem em condições mais dignas, haja visto que estão passando por sérias dificuldades financeiras, em consequência dos índices oficiais de inflação que são utilizados para os reajustes de seus vencimentos, não terem acompanhado a evolução dos preços ocorrida nos últimos tempos, ocasionando uma significativa perda do poder aquisitivo. Diante do exposto, que pedimos que a reivindicação seja atendida. Eu quero instalar as sessões da Câmara Municipal em 9 de outubro de 2001. Assinado por todos os vereadores. Requerimento 074 em discussão. Com a palavra a vereadora Terezinha Leal. Observando no departamento pessoal, até outro dia eu já falei sobre isso, a gente pode ver que quase a metade até dos garis, os guardas e outros funcionários que têm assim um salário bastante baixo, e a gente vê que há necessidade de um aumento salarial. Mas nessa hora não é o momento, às vezes, né? O prefeito não tem condições, mas nós vendo a necessidade, nós olhando a necessidade dessas pessoas, porque tem muitas pessoas ali que não ganham nem um salário e meio, né? Não chega a 2 salários, não chega a 1 salário e meio. Então a gente fica preocupado pensando, puxa, como sobrevive? Como paga aluguel, água, luz, né? E ainda compra um medicamento quando precisa, que às vezes tem que comprar, às vezes não tem para, né? Não tem no posto, é um medicamento diferente, precisa ser comprado, né? Com criança principalmente, que se preocupa. Então,
pensando desse lado, nós estivemos ali conversando com o prefeito e mais de uma vez, assim, conversando sobre isso. E chegamos assim até, né, de repente, de pedir, né? Não sei o que o prefeito, o que o executivo vai dar para nós de resposta, mas eu espero que seja uma resposta positiva, porque os nossos funcionários merecem, né? Na verdade, precisam de um aumento, mas agora a prefeitura não tem condições, então que pelo menos eles tenham uma cesta básica que inclua, se fala básico, já é o que se usa todo dia, né? Não é supérfluo, mas que venha, às vezes, ajudar durante o mês essa família, talvez tão pouco, mas eu acho que poderia alimentar essa família alguns meses, até eu acho que um dia ser feito esse plano de cargos e salários para adequar o salário e mais para frente, quem sabe até um acréscimo no salário do servidor municipal, que é assim, uma coisa do nosso desejo, né? Porque há necessidade, não é assim por bonito, porque a gente acha que eles devem ganhar mais, ou por isso ou por aquilo. Não, eu acho que há necessidade mesmo, e eu acho que o ser humano em primeiro lugar. É bom a gente fazer assim grandes execuções, é bom a gente construir, é bom a gente ter um prédio novo, é bom tanta coisa, é bom, é bonito, mas o ser humano precisa também do seu valor, precisa também do seu alimento na mesa, né? Aquele alimento digno, né? O seu arroz, feijão, o açúcar, o café, o óleo, né? Etc., coisas que há necessidade. Então, pedimos que o Executivo atenda esse nosso pedido, né? Assim, com bastante, até emocionado eu peço, porque há uma necessidade, não peço por pedir, peço porque havia necessidade, estive visitando algumas pessoas e senti quase na pele o que eles sentem, então eu gostaria que esse pedido fosse atendido. Continua a discussão, requerimento 74. Bem, senhor presidente. Olá, vereador Neri. Nós fizemos esse requerimento. Eu acho muito importante esse requerimento, porque hoje, pela lei dos funcionários, se o prefeito der um aumento para os funcionários, tem que ser igual para todos. Digamos assim, que o prefeito tem um aumento de 5%. Para a pessoa que ganha R$200, não vai representar nada, vai dar R$10. Aquele que ganha 1.000, vai dar 50. Então, eu acho que é muito importante pegar esses funcionários que ganham até o salário mínimo e dar uma cesta básica. Isso aí vai representar muita coisa para eles. Então, eu acho que talvez agora de imediato não vai ter condições, mas tenho certeza que vai ser estudado com carinho esse requerimento para que seja dado essa ajuda aos funcionários públicos do município de Catarina. Vamos lá, vereador Roberto Penense. Eu acho que é mais do que válida a ideia dos companheiros vereadores, e uma conversa que eu tive com o prefeito, ele também está engajado à luta para que isso ocorra, porque nada mais justo do que favorecer o que menos ganha, que está ganhando pouco mesmo. Então, uma conversa que nós temos com o prefeito, Terezinha Leal, está presente em todos os companheiros vereadores, e ele se propôs fazer o possível, se não é no momento, mas tão breve que for possível, faça, ser humano, que é uma coisa boa. Quando se trata do mais necessitado, a gente reclama com tanto, e os pequenos se acontentam com tão pouco, né? Então vamos fazer o possível. Eu acho que a pessoa que é cristão e vê que a diferença é enorme entre esses salários no nosso país, que uns ganham demais e outros ganham muito pouco. Se tivesse uma forma de diminuir essa diferença, era o essencial, para que todos vivessem uma vida mais digna. Eu, já que temos nesse assunto de salário, eu vou contar uma pequena passagem que me passou pela vida. Eu fui na Europa há uns 2 anos atrás. Quando de lá voltei, cheguei em Cafelândia, uma vendedora me ligou e queria ir até o Central de Santa Cruz.
e disse que não tinha jeito de ir, porque não tinha carro para levar ela. Eu digo, eu me levo. Não tem condições de pagar um carro para ir até o Central Santa Cruz. De pagar um carro para ir. Então, é difícil, é comovente e é um pouco exagerada a diferença de ordenário entre o maior e o menor. Isso é visto, é visível, não adianta nós querer esconder só com a peneira. Tive na Europa um varredor de rua, não, mas um puxador de lixo em Trento me pagou uma janta num restaurante em Trento, na Itália, e ele assim falou: quero te visitar em Cafelândia. Eu pedi a profissão dele, dizendo: eu sou motorista de caminhão, trabalho na prefeitura de Trento. Eu não respondi nada, mas pensei, digo, esse homem nunca na vida que vai ao Brasil, porque dá 13 horas de jato. E um dia eu chegando em casa, ele estava na minha casa. Ele trabalha como motorista na cidade de Trento, juntando lixo. E veio passear em minha casa. Nem parente sempre, mas veio. Então, se esse mundo fosse mais digno, mas não tem meio. Então, o que a gente pede, senhor Romano, que o senhor analise esse lado, e se tiver a metade dos funcionários que ganham menos de 2 salários, faça isso, mas nem para que isso ocorra, eu sou favorável até que diminui do meu também. E digo isso não de boca para fora, eu digo de coração, porque é difícil quando você vê entrando no real do João de Gás 4,20 e o salário, se não me engano, era 90, hoje 180, o João de Gás é 20 e tanto. Como é que essa pessoa, hoje não tem mais lenha para a pessoa tirar lenha para cozinhar o feijão? Quando compra o feijão não cozinha por causa do gás. Então a gente chega a ponto de quase chorar por ver a desigualdade. E não que isso sirva por politicagem, isso sirva porque nós somos todos cristãos, filhos de Deus, e a diferença é enorme. Muito obrigado. Desculpe a minha maneira de se expressar, porque é o que eu sei falar dessa forma. Eu acho que o nosso mundo só endireita o dia que nós olhar para o irmão e disser: você é o mesmo filho do meu que é pai, o meu pai é o mesmo seu, que a desigualdade é demais. Isso me perdoe. O senhor, lógico que o senhor humano não vai ter como resolver esse problema, mas nós deveríamos ter lá de cima de começar isso. Brasília, Curitiba e aqui na Federal, por que não? Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Genesi. Nós fizemos esse requerimento aí, conversando com todos os companheiros, e eu gostaria que o prefeito, o senhor Romano, atendesse com carinho essas pessoas, igual, lamentavelmente, o que o senhor Alberto disse, tem pessoas que passam necessidade, ganham um salário pouco, e a gente sente na pele isso, porque a gente é pobre também. Então, quanto ajudaria um funcionário público que ganha seus R$200, uma cesta básica que fosse digna, alimentos bons, que serviria para tratar dos seus filhos e do seu sustento. Então, enquanto o senhor Alberto disse da desigualdade, tem clara explicação que há uma desigualdade tão grande e quem ganha bastante, quem ganha pouco, ganha quase uma miséria. Então, eu gostaria que o prefeito atendesse com carinho essa reivindicação de todos os vereadores e que estudasse com a possibilidade nesse sentido de dar alguma gratificação a esses funcionários, já que não tem como dar aumento no salário, que atendesse essas pessoas que ganham mais pouco aí. Obrigado. Colocamos em votação, bem já esclarecido, o quarto vereador cruzar a palavra. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem estiver ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Leitura do substitutivo ao projeto 19, de autoria do vereador Gentil Genesi. Substitutivo número 019/2001. Súmula. Altera o inciso 1
a linha A do inciso 2 do artigo 5º da Lei Municipal nº 217 de 1º de abril de 2001. Como todos têm a cópia do projeto, vamos colocar em discussão e em seguida também tem mais um substitutivo. Se o mesmo for aprovado após a discussão, aí terá o seguinte projeto da vereadora Maria Tereza Ferreira Rizoma. Projeto substitutivo dos vereadores Gentil de Genesi, discussão. A palavra para os autores do projeto substitutivo. Bom, companheiros vereadores, nós entramos com essa emenda do projeto. Pelo meu entender, a conversa que tivemos com os vereadores ultimamente, eu acho que a nossa emenda não vai ser aprovada, devido o projeto ter vindo um pouco atrasado para a Câmara, na qual esse projeto nós pegamos eles quase em cima da hora de votar, na primeira votação, e já não tinha mais tempo de nós colocar emenda nesse projeto, porque se colocasse uma emenda, não dava mais tempo, aí entrava, caía pelo INSS, se não fosse aprovado. Então, eu e o vereador Gentil coloquemos essa emenda, pedindo para que fosse colocado direto 6,5 para os servidores e 11,5 para o município, para a prefeitura. Então, e que fosse fixo, porque tem outros municípios da região, Formosa do Oeste, Maringá, fizeram direto, e porque vai começar com 6,5 e vai ser gradativamente, enquanto em junho do ano que vem vai atingir os 8%. Enquanto se fosse para os servidores, mudaria tão pouco, porque se fosse pelo INSS, eles iam pagar 8% e o município 21%. Tá certo que vai pesar na carcaça do município aí, vai ficar difícil, viu? Mas eu gostaria de reforçar o pedido do presidente que ele já fez na sessão passada, e que esses projetos que envolvem uma grande parte da população, que fosse mandado para a Câmara no mínimo 15 dias antes, para que os vereadores analisassem, se aprofundassem, se inteirassem melhor do projeto e que tivesse tempo de, se fosse oportuno, colocar suas emendas naquilo que for o bem da população e do município. Então, vereadores, nossa emenda entra em votação. Os vereadores, cada um tem sua opinião própria, cada um que se coloca conforme pensa. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor do projeto. Como disse o meu companheiro Genesi, que os projetos sempre vêm em cima da hora para serem aprovados. Esse projeto 019, nós recebemos eles às 6h30 da tarde e às 7 horas tivemos que aprovar ele. Aprovar ou reprovar. Eu, no meu caso, reprovei. Então eu queria fazer aí os chefes de departamentos e a próprio prefeito até um requerimento verbal agora nesse momento, até queria que seja gravado aí e colocado em ata, para que se cumpra o regimento interno dessa casa, no artigo 166, que diz que nem não se coloque em discussão ou em votação nenhum requerimento que não seja 24 horas antes de pôr em pauta. Então, que os senhores entendam a situação do vereador e que se colocam, que se cumprem o regimento interno dessa casa e que se colocam, que se mandam seus projetos pelo menos 24 horas antes para que o vereador possa ler e possa se aprofundar melhor no projeto de lei. Quanto o vereador está até preocupado, assim, não sei, preocupado, eu não me preocupo com isso. Eu só quero dizer, companheiro Genesi, que a nossa preocupação não é que seja reprovado o nosso requerimento. O importante é que nós estamos empenhados aí
uma certa preocupação com nossos servidores públicos, que são mais ou menos quase 400 pessoas aí, ou 1.200 pessoas indireta, que vai favorecer, seria assim, a nossa proposta de 6,5 fixa para o servidor e 11,5 para o poder público, para o município. E nós, com essa nosso substitutivo, não temos colocando nem um pouquinho em risco a situação do município, porque o município vai pagar 1,5 a mais do que deveria, vai pagar, que a proposta do projeto de lei 019 para que o município pague 10% e o servidor pague 8%. Então, nós analisando aí a situação que está os servidores, ou seja, o empregado geral, vários tempos em aumento, com a inflação bastante alterada, que o governo federal, me desculpe dizendo que não tem inflação, mas é uma pura mentira, que a inflação tem em torno aí de 6, 7%, essa inflação existe, e nós, ninguém está sendo, o servidor não está sendo repondo, não está sendo beneficiado de repondo essas perdas. Então, a nossa preocupação, companheiro, é que seja em favor do mais desfavorecido, das pessoas mais carentes, essas pessoas carentes que tenham que desembolsar, em vez aí de ter aí 10, 15 reais a mais no bolso, eles vão ter a menos. Então, a nossa preocupação é quanto a esses servidores que vão ser aumento e vão ter que tirar mais do bolso para poder arcar com essas carga tributária. Então, nós, justamente, na primeira discussão, votamos contra o projeto, mas eu quero deixar bem explicado que nós não temos contra a arrecadação do fundão, nós temos favorável até que seja uma mais contribuição para o fundão, mas desde que não seja tanto até achatado ou coitado do servidor público que só sabe pagar e trabalhar e receber que é bom e nada. Então, que nem o senhor Alberto estava falando, nós temos uma desigualdade social muito grande em todo o mundo, em todo o país, em todos os municípios, uns ganhando um absurdo e outros ganhando uma mixaria. Então, a nossa preocupação, até companheiro, não é quanto à aprovação do projeto, mas sim desempenhamos e se colocamos à disposição do povo e temos cumprido aquilo para que nós fomos eleitos para defender uma causa, uma população de 12, 13 mil habitantes aí, independentes de partido, para que nós reconhecemos daquilo que o povo colocou em nossas mãos, que foi a responsabilidade para nós poder atender esse povo. Então, a nossa preocupação aí é quanto o pessoal aí, o funcionalismo, até ter que arcar mais dinheiro, né? Tirar mais dinheiro do bolso aí. E quanto que eu já expliquei também, a situação do município, nós não vamos aí, não temos aí, eu acho que não vai afetar em nada muita coisa também, 1% do município. O nosso município é riquíssimo, é um dos melhores municípios aí do estado do Paraná. Então eu acho que seria mais justo aí nós entrarmos aí com essa emenda, e sendo até que, como eu já falei, que nós recebemos aí o projeto de lei 019 às 6h30 da tarde, e 7 horas teremos que votar, como é que nós íamos entrar com recurso já de imediato? Poderíamos ter entrado na primeira discussão, mas como que nós poderíamos entrar aí com um substitutivo ou alterando o projeto de lei, ou mesmo discutindo até com as lideranças a respeito, não tínhamos tempo nenhum para poder fazer essas emendas. Então nós pedimos aí que seja respeitado aí o artigo 66 e para que seja colocado pelo menos 24 horas antes a todos os projetos que venham do Executivo. Muito obrigado. Dentro da colocação do vereador, como eu mesmo estava falando sobre o regimento, esse projeto
foi entrado na Câmara dia 28, ficou à disposição e os vereadores só compareceram para pegar a cópia no dia da sessão. Não somos obrigados a impor para que os vereadores venham buscar o projeto, porque a função dele é vir atrás das matérias. Diante da última reunião que tivemos junto com o Executivo, estava a presença de todos, foi amplamente discutido com seriedade, sem nós querermos brincar de fazer lei. Ficou esclarecido com as explanações iniciais do prefeito com relação ao projeto. Na forma que o vereador fez, não justifica aqui seja um fundamento de onde que tirou essa proposição, mas como nós temos outra matéria pertinente do mesmo assunto, não vamos adentrar em discussão e vamos colocar para que mais alguns vereadores queiram fazer uso das palavras, que já não fizeram, e depois ter outra matéria sobre o mesmo assunto para nós prolongar a discussão. Mas algum outro vereador que não fez uso da palavra que quer se manifestar? Então vamos para a votação. Presidente, só um minutinho. Posso usar mais um pouquinho da palavra? Com a palavra, vereador Gentil. Quando eu disse que eu não recebi o projeto de lei 019 antes, o presidente agora vem me informando que esse projeto de lei, eu queria saber do presidente onde é que estava esse projeto de lei, que eu vim aí e não achei, na minha mesa eu não achei, e ninguém me informou que esse projeto de lei estaria nas nossas mesas para nós pegarmos. Então, para isso existe, todos os vereadores têm o seu telefone, a própria, o pessoal que dão aí assistência a esta casa, já sabe todos os telefones dos vereadores, então não custava ligar para o vereador e dizer, olha, aqui está o projeto de lei tal, que vai ser votado tal dia. Então eu acho que teve falha em algumas partes. Então por isso que eu estou dizendo que eu não recebi e não vi esse projeto em cima da minha mesa. Eu gostaria de saber do presidente onde é que estava então esse projeto, que eu não vi, não achei esse projeto. Vereador, se formos levar a sua reivindicação, como você fez no pedido verbal, eu poderia ver que a folha que está aqui, que ainda não tem nem a assinatura do segundo autor, não estão levando em consideração e decidimos que seja deliberado. Fica registrado o seu protesto, mas fica em deliberação. Quem concorda com o projeto substitutivo do vereador Gentil Genesi, permaneça como está. Quem estiver ao contrário, esse projeto substitutivo ao projeto 19, que se levante. Aprovado, rejeitado o projeto substitutivo dos vereadores Gentil Genesi por 6 votos contra 2. Solicito ao secretário que faça a leitura do substitutivo apresentado pela vereadora Maria Tereza Ferreira Mizon ao projeto 19/2001 de autoria do Executivo Municipal. Substitutivo, projeto de lei número 019/2001, súmula, altera o inciso 1 e a linha A do inciso 2 do artigo 5º da Lei Municipal número 217 de 1º de abril de 1991. Todos os vereadores têm essa cópia na mão? Foi distribuído para todos. Sem discussão. Como está em segunda votação o projeto substitutivo 19 de autoria do Executivo Municipal. Esse substitutivo poderia ser feito pela comissão, mas entendemos que a presidência da comissão, Maria Tereza Ferreira Mizon, entrou com a autoria do mesmo. Em discussão. Permite a palavra, presidente? Com a palavra a vereadora Terezinha Leal Barbosa. Eu até não falei antes, porque estava esperando que viesse esse substitutivo. Eu concordo com esse substitutivo, pela ocasião de que eu fiquei preocupada com isso. Nossa, eu quase nem dormia a noite preocupada com isso aí, porque, puxa vida, né? Como já foi falado, como tira do funcionário, e como nós vamos solucionar esse problema, não é fácil mesmo. Então, como funcionária pública, não municipal, estadual, mas também sofro as consequências dessa perda salarial. Então, eu fiquei preocupada e hoje à tardezinha eu não sabia mais, mas puxa, mas o que eu faço? Tem que fazer alguma coisa para dar certo. E falei com o vereador Neri, vamos lá conversar com o seu Romano e pelo menos, nem que seja uma luz lá no finzinho do túnel, tem que ter, pelo menos uma esperança, porque senão a gente fica só, quando se perde essa esperança, perde tudo, né? Então a gente tem que ter aquela esperança, pelo menos aquela
melhorar, vai melhorar, senão, né, quando acaba a esperança, acaba tudo. Tem que ter aquela ilusão e a esperança. Mas o que eu conversei não foi uma coisa ilusória. Eu pedi, o senhor Mano está aí para comprovar, ele está aqui de testemunha, e eu pedi que o prefeito se comprometesse, né, a partir de fevereiro do ano que vem, dar esse 3,2 que está sendo, não dizer retirado, mas que está sendo descontado do funcionário agora, que é necessário, né, e que vai ser necessário descontar até junho, se não me engano. Então, que ele pense com carinho, que ele dê esse, não é um aumento, mas é uma perda salarial, que reponha essa perda salarial desses funcionários que precisam, porque é R$3, é R$5, é R$8 que vai faltar, então vai faltar por leite ou por pão, de alguma maneira vai faltar. Então, nós conversamos, chegamos no entendimento, e ele falou que vai repor essa perda salarial que eles vão ter de outubro a junho, lá pro fim de fevereiro. Então foi aí que eu achei necessário que fosse feito esse substitutivo, né, que a gente pudesse aprová-lo, né, porque é necessário para o fundo, é necessário para o município. Talvez o município não possa dar esses 11,5 agora, como não pode, mas gradativamente ele vai contribuir, e o funcionário também gradativamente vai contribuir. E eu acho que vamos chegar aos 18 e o funcionário não vai ser, vou dizer uma palavra, não vai ser pesado, o funcionário vai ser assim, equiparado, né, nesse montante que está sendo descontado agora, né. Isso não é um aumento de salário, como eu já falei, é simplesmente uma equiparação do que está sendo descontado. Por isso, eu aprovo esse projeto de lei substitutivo, que é muito interessante, importante para os nossos funcionários. Continua a discussão do projeto? Bom, senhor presidente. Com a palavra, vereador Neri. Vou tentar aqui dar uma conversa no começo do projeto, porque está sendo explicado assim mais no final, né? Esse projeto é a respeito da previdência dos funcionários. Então, os funcionários já têm um fundo onde o pessoal se aposenta para aquele fundo. Então foi feito um cálculo para esse fundo se manter por 35 anos. É necessário que seja recolhido 18% da sobrefolha de pagamento dos funcionários. O prefeito explicou aqui no começo, mas tinha pouca gente. Hoje está sendo recolhido 9,6, 4,8 dos funcionários e 4,8 do município. Então o prefeito reuniu todos os vereadores, foi feito esse cálculo e se chegou a essa conclusão que precisaria ser descontado 18%. O prefeito fez uma proposta que agora, a partir de outubro, o município passaria a recolher 11,5, os funcionários 6,5 até o final do ano. Depois os funcionários passariam a recolher 7,5, o município 10,5. E para o final, os funcionários passarão a recolher 8% e o município 10%, e daí o total de 18% para manter o fundo. Eu concordo também com a colocação dos vereadores, do Gentil, do Genesi, que realmente o projeto foi meio atropelado, não sei porquê. Talvez a emenda dele seria importante que fosse analisada, mas como não tem mais tempo, e como o prefeito explicou no começo, a Terezinha já colocou também, que se vier ter que passar a previdência, o município de Cafelândia praticamente vai ficar inviabilizado, porque não terá condições de pagar esse montante. Então eu sou de acordo para que seja aprovado. Inclusive foi levado essa proposta à Assembleia dos Servidores, na Associação dos Servidores, para que todos tivessem conhecimento desse projeto. Então eu acho que eu concordo também que vai pesar para o funcionário, mas hoje, diante da conversa que nós tivemos com o prefeito, eu e a vereadora Terezinha, o prefeito nos garantiu que a partir de fevereiro ele vai repor aquilo que os funcionários estão perdendo agora.
Então eu acho que nós temos que sacrificar um pouco agora para que no futuro nós tenhamos também uma garantia quando nós se aposentar, uma coisa parecida, para que o fundão tenha condições de pagar isso aos nossos funcionários. Continua a discussão. Permita a palavra, presidente. Uma palavra, vereador Alberto. Eu queria só dizer o seguinte, que a pessoa quando vai trabalhando, vai engalhando bens, tem que pensar na velhice. E nada mais justo do que isso. É pensando para o amanhã desses funcionários que vão se aposentar. Porque de nada adianta também a pessoa chegando perto de se aposentar e o dinheiro que for arrecadado não é suficiente para ele se aposentar, vai ficar às margens. Então, acho que nós devemos dar credibilidade ao prefeito que está em dificuldade no momento, que seja descontado, conforme foi aprovado já pela segunda vez essa norma de desconto, e assim lá adiante, quando as pessoas necessitam não, quando chega em épocas de se aposentar, que esteja dinheiro para que seja pago, porque de nada adianta se não pagar nada hoje ou amanhã, vai ser mesmo. Então, pagando, vai recolhendo dinheiro, e o dia que chegar o dia de se aposentar, vai ter com que pagar. E senão, não tem como. Nós poderíamos até dizer o seguinte: o prefeito que pague tudo, só ele, para favorecer os outros, né? Mas e de onde vão angariar dinheiro? Se é que já está difícil assim. Então tem que manejar com dificuldade, tem que dividir as dificuldades. Quando é bom fazer festa, é bom fazer para todos. Quando é dificuldade, é que todos colaborem na dificuldade. Então eu acho que os companheiros se preocuparam, o Gentil e o Genesi, e fazer em preservar os funcionários. Eu concordo que isso era bom, mas só que quando não tem formas, tem que se partir nas formas que é concreta, que tem jeito, que dá para ser feito. Agora, quando não tem jeito, tem que apelar nas formas mais, talvez, amargas. Eu acho que da forma que está sendo conduzido, vai dar certo, se Deus quiser. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer outra palavra? A palavra, vereadora Maria Zara. Acho que nós se reunimos, a maioria dos vereadores, mais do que uma vez, se preocupando, que a gente sentiu até que eu acho que nós estávamos mais preocupados com esse lado dos funcionários do que os próprios funcionários, muitos deles, né? Que nós perturbamos até o prefeito para nós se aprofundar nesse assunto, para saber o melhor do município para os servidores. Só que o prefeito teve uma assembleia, eu não estive presente, mas sei até o que aconteceu. Teve uma assembleia com os funcionários. Assembleia soberana. Eu acho que todo mundo sabe disso. E a preocupação que nós tivemos de rever, de ver, de discutir, conversar, saber certo que nós vamos aprovar aqui hoje, para o melhor para o servidor e para o melhor para o nosso município. E foi aprovado pelos servidores em uma assembleia, a maioria, todos eu acho, aprovaram. Eu acho que nós se preocupamos aquilo que nós, é do nosso alcance e aquilo que é de bom para o nosso município e os servidores. Eu acho que a Assembleia dos Servidores é soberana, eles aprovaram dessa maneira, e eu acho que isso deve nós aprovar também. Mas ninguém se manifesta. Vamos com a palavra, vereadora Tânia Meson. Eu quero fazer algumas colocações também, né, dar meu ponto de vista. Eu acho que todos nós que estamos aqui tentando fazer o melhor possível, tanto com o ser humano, nós não estamos aqui fazendo uma coisa sem analisar, sem pensar, sem averiguar. Tanto é que o prefeito, preocupado também com os servidores públicos, preocupado com todo mundo, tendo que se adequar à legislação fiscal, contratou uma equipe qualificada para que realmente possa ser feito um cálculo certo, um cálculo que realmente seja acessível, que não comprometa o nosso município. Claro que é difícil funcionário público, claro que é, mas que o funcionário contribuindo, ele está guardando
ele está poupando, né, também para a sua aposentadoria. Eu digo seguro, está ali, é difícil, mas tudo tem que ter o seu preço, tudo tem que ser sofrido. E acho que todos os vereadores, tanto como o Poder Executivo, não brincou, porque sabe da seriedade desse projeto. Por isso, aprovo ele com toda a segurança. Eu acho que foi muito bem pensado. E não foi assim tão corrido, né? Porque teve pessoas realmente capacitadas trabalhando nesse projeto. Com a palavra, vereador Vicevate. Eu quero agradecer a emenda do Genesi. Ela é muito boa, principalmente para mim que eu sou funcionário. Mas eu quero também analisar que nós temos que, na minha opinião, eu acredito que nós devemos contribuir como todos contribuem. Se tivesse condições a prefeitura bancar, em termos de muito dinheiro para a prefeitura, tudo seria bom. Eu acredito que a prefeitura dá dificuldade e não vai dar bom para a prefeitura nos próximos anos, pelas perspectivas que estão. E também se nós passarmos a contribuir só com 6,5, eu considero, até analiso assim, que será quase um privilégio. Porque os outros funcionários do INSS, eu acho que a menor contribuição é 7,5, 7,41, quase 8, né? Até 11. Então nós aí seremos privilegiados. E aquele que vai ter que levantar de madrugada para bater o frango, descontando 8, 9, 10, e nós que levantamos 5 às 8, acho que 8 horas de serviço, descontando 6,5, acho que fica assim até meio constrangedor, né? Então acho que nós temos que fazer um sacrifício, né, para contribuir, fazer um sacrifício, porque isso no futuro vai ser nosso. Quer dizer, eu volto a defender a ideia de Terezinha, né, para a prefeita é muito boa, os 3,5%, mas acredito que os 3,5% talvez até vai atingir todos, até vai atingir a mínima um pouco mais. Quero fazer só uma comparação que teve um dado do departamento pessoal. Nesse enquadramento, os que ganham salários maiores, quase todos enquadrados. Eu acho que deve ter muito pouco que não está enquadrado, os que ganham. E aí, auxiliares administrativos, o pessoal já está no nível máximo. Você vai cumprir essa lei ou não? Nós vamos dar o exemplo das monitoras da creche. O nível delas é de 5 a 9, já estão no começo. Se atualizar elas, hoje, é um custo pequeno. Eu acho que a atualização delas dá em torno de 18 a 20 reais. São 22, 25 monitoras, que vai dar em torno de 400, 500 reais, e elas vão ganhar 10%. Então eu acho que quero que o prefeito estude isso com carinho, que a partir de janeiro, fevereiro, talvez 3 ou 5%, ele vai ter que dar a todos os funcionários, vamos chegar até 2.000, 1.500, 1.200. E se eles, é isso que eu estou pedindo, esse documento, para nós analisarmos bem. E quem sabe, eu não tenho muito conhecimento, que às vezes o que falta nivelar, o que falta colocar os níveis aqui, são justamente os que ganham menos, e que com pouca coisa resolve, e eles vão ganhar acima dos 3%. Eles vão ganhar 10, 12%. Os outros também já estão mais ou menos, a maioria, à medida em que todos estão no nível máximo. Não tem mais nível para eles. Eu tenho um parecer de um advogado que apresentado pelo Tribunal de Contas, que é o ex-deputado, ele veio essa lei para ele e falou assim: quem tem nível tem que enquadrar. Quem está enquadrado, quem chegou no nível máximo, parabéns. Para ele não tem mais nível. Uma lei, para esses que estão no nível máximo, está correta. Então a minha colocação é mais ou menos isso. Eu acredito que como funcionário, eu pagar só 6,5. E quem trabalha em batedor, em outros negócios para 8, 9, 10, também fica até injustiçado. Mas nós temos que contribuir, fazer um sacrifício e contribuir com os 8 meses. E que o dinheiro da prefeitura, também só terminando, colocando, que aqueles outros da prefeitura não é da prefeitura, também é do povo que nos paga, é nosso. Que às vezes nós recebemos 6,5, recebemos 8, contribuímos com 8, mas pagamos o IPTU, a prefeitura paga os 10 para nós. Quer dizer, então aquele que a prefeitura paga também é nosso. Então temos que tirar aquela imagem que a prefeitura que está pagando, né?
É o dinheiro do povo também. Então eu fico, o meu parecer, meu voto já foi votado, é 8 e 10. Só para, antes da votação, gostaria de clarear aqui uma colocação.